Jornal apresenta o Bandeira 2, Eliel Alves. Homens invadem residência em Belo Jardim, matam idosa a bala. Casal assassinado a tiros na residência em Água Preta. Jovem assassinado a tiros de revólver no bairro do Ibura. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 desta segunda-feira, 23 de abril de 2018. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. De ontem para hoje foram registrados 19 assassinatos no estado de Pernambuco. 19 pessoas foram mortas de ontem para hoje. Foram 18 homicídios registrados no interior do estado e apenas um no Grande Recife. Do dia 1º de janeiro até agora, em todo o estado de Pernambuco, foram registrados 1.369 assassinatos, 1.369 homicídios registrados este ano no estado de Pernambuco, sendo 792 no interior e 577 no Grande Recife. 792 no interior e 577 no Grande Recife. Um rapaz identificado apenas como Abimael foi assassinado a bala no bairro São Gonçalo, em Petrolina. Crime praticado por dois homens que fugiram na motocicleta. Franciano dos Santos Costa, um homem com 46 anos de idade, residente na Rua da Olaria, no sítio Jatobá, em Camela, Ipojuca, foi assassinado a bala pertinho da residência dele no crime de autoria e motivos ignorados, e o corpo foi trazido aqui para Recife para o Instituto de Medicina Legal. Tarcísio Xavier de Lima, jovem com 21 anos de idade, residente na Travessa João Paz de Lira, em São Caetano, no interior do estado, foi assassinado a bala na Rua Antônio Liberato, lá em São Caetano, no crime de autoria e motivos desconhecidos. Gilberto Ferreira de Melo Filho, um rapaz com 33 anos, residente na Rua Radialista Flauberto Elias, no bairro Coab 3, em Garanhuns. Ele foi assassinado com disparos de arma de fogo ontem por volta das 8 horas da noite em um bar lá naquela rua. A informação é que ele saiu na frente do bar e daí foi morto por dois homens numa motocicleta. O corpo é encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. O ex-presidiário José Manuel de Oliveira Neto, com 31 anos de idade, residente na Rua Vereador Aurelino Joaquim do Nascimento 139, no bairro do Salgado, em Caruaru, foi assassinado a bala após sair de um bar do Peixe, no centro, em Agrestina, no Agreste do estado. Ele estava com duas amigas e quando foi saindo do estabelecimento com essas amigas, acabou sendo morto por elementos num carro preto, veículo não identificado. O corpo de José Manuel de Oliveira Neto foi encaminhado ao IML lá de Caruaru. Denis Alisson da Silva Ferreira, jovem com 19 anos, residente na Rua do Sesc, número 851, no centro, em Ribeirão. Ele foi assassinado a bala no início da escadaria da Rua Jornalista Nestor Moreira, lá em Ribeirão, por elementos desconhecidos. De acordo com informações, ele pode ter sido morto após ter se envolvido em uma briga momentos antes, durante uma festa em um clube AIA. A polícia está investigando o caso. Valdomiro Pedro da Silva, com 21 anos, residente na Rua São Domingos 151, loteamento São João, na cidade de Copira. Ele foi baleado no bairro Novo Horizonte, lá em Copira, por elementos desconhecidos e morreu a caminho do hospital local. Ricardo Gutenberg de Souza Ribeiro, com 40 anos de idade, foi encontrado morto com os pés e as mãos amarrados e já em estado de decomposição em terras do sítio Serra Catolé, na zona rural de Moreilândia. O comerciante Alexandro Manuel da Silva, com 42 anos, residente na Rua da Creche, na Vila do Padre, em São Caetano, interior do estado, foi assassinado a tiro de espingarda 12 no estabelecimento dele, um bar localizado na Rua Presidente João Pessoa, lá em São Caetano. Crime praticado por dois elementos e suspeitos foram apontados como sendo Janderson e um tal de Leléu.
O vendedor de galinhas Antônio José da Silva, com 29 anos de idade, o Tonho da Galinha, residente no bairro Rio Verde, em Santa Cruz do Capibaribe, no agreste do estado, foi assassinado a tiros no estabelecimento dele. Tiro de 380 pistola por 2 homens que fugiram na motocicleta. E o corpo de Antônio da Galinha, Antônio José da Silva, foi encaminhado ao IML de Caruaru. Raione Miguel da Silva, de 20 anos, residente na rua Odilon Cavalcante, bairro Novo, em Vertentes, no agreste do estado, foi assassinado a tiros em frente à residência dele por um casal encapuzado. O casal fugiu no carro Celta vermelho. A motivação do crime é ignorada. Polícia investiga assassinato de sargento da Polícia Militar em Camaragibe. A notícia com a repórter Elis Martins. Assassinato de sargento reformado da PM na Vila da Fábrica, em Camaragibe, é um mistério para a polícia. Fernando Gadelha dos Santos tinha 54 anos e atualmente trabalhava no armazém de construção. O homicídio do evangélico neste final de semana causou comoção entre os comerciantes e moradores do bairro. O crime, praticado por 2 homens em um carro branco, ocorreu na rua Luiz Carlos de Araújo, na frente de uma casa de rações. Os assassinos chamaram a vítima pelo nome para atraí-la até o lado de fora do estabelecimento comercial. Como nenhum pertence foi levado, a possibilidade de latrocínio, roubo seguido de morte, não é a principal linha de investigação. A falta de câmeras de segurança na área e até o medo da população dificultam a resposta imediata da polícia. Uma testemunha, comerciante que não quer ser identificada, diz que a vítima estava sendo seguida. Era umas 6h30, que a gente já estava fechando, dia de sábado eu fecho meia hora antes. E como eu não só tenho a casa de ração, eu tenho outro comércio também em frente, bem dizer em frente, e a minha mãe me ajuda. E nesse momento eu disse, mãe, fecha lá que eu vou fechando aqui. E ela colocou as coisas para dentro e faltou arrear a porta. Quando eu disse, vou fechar aqui primeiro, coloquei as coisas para dentro, ele passou na moto e gritou, irmã, quero ração. Apaguei a luz do meu comércio para fechar a porta e minha mãe se levantou para ir atender. Nesse momento que se levantou, a gente escutou os disparos, foram muitos tiros, que eu vi ele caído lá, eu entrei em desespero. Além dele ser querida, ele era uma pessoa que ajudava. O assassinato do sargento reformado está sendo investigado pela Divisão de Homicídios Norte da Polícia Civil. Uma outra pessoa que não quer ser identificada lembra que Fernando Gadelha dos Santos não tinha inimigos. Amigo de todo mundo, ninguém poderia chegar e dizer assim, Fernando ele fazia, ele ajudava a mulher gestante, ele ajudava qualquer uma pessoa do bairro. Chegou a ajudar minha filha. Quando eu expulsei minha filha de casa, ele me ajudou. Eu converso com todo mundo aqui, sou filho natural daqui. Aí Fernando Gadelha, ele tem mais aconchegante com o povo. Aqui não tem um que diga que Fernando Gadelha, ele anda aqui ameaçando o povo, anda falando mal do povo, calado. Se chamar ele qualquer hora da noite para fazer um socorro, ele faz. Um bom pai. A comunidade está de luto. Não dá para explicar uma covardia dessa que fizeram com ele. Elis Martins para o Bandeira 2. Homens invadem residência em Belo Jardim e matam idosa a bala. Casal assassinado a tiros na residência em Água Preta. Jovem assassinado a tiros de revólver no bairro do Ibura. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre e independente, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte AM 780 FM 90.3. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Agora a gente traz a repórter Natália Hermosa para falar sobre o triplo homicídio que aconteceu em Pojuca. Polícia admite que uma das vítimas do triplo homicídio em Pojuca não era alvo dos assassinos. A violência extrema teve como endereço a comunidade de Jagatá, localizada no centro do município. Armas de vários calibres foram utilizadas pelos matadores que buscavam a todo custo por um homem. O grupo de homens encapuzados invadiu a casa de Wellington Rufiliano Gomes de Souza, que foi morto na frente da mulher.
Outra residência foi ocupada e os irmãos Alex e Bruno de Jesus Menezes acabaram sendo executados. Uma testemunha que não quer se identificar pouco revela. Só o tiro e 2 caras que cantam. Foi muito tiro mesmo. Eu não olhei a hora não, vi se a casa foi muito tiro foi. Isso foi de 12 a 45 da noite. Todo mundo. Agora eu fiquei aqui em casa, né, bicho? Me queimei, né? Queimei coração alquerado, eu e Deus em casa, né? Fácil, né? Não, como caro nada. Não, como caro nada não. Eu fiquei aqui longe, sabe? Parecia fogo, né? Mas a gente já sabe, essa hora a gente já sabe que é tiro. Nunca aconteceu isso aqui, não. Os dois irmãos moraram aqui. Moraram, né? Esqueceram aqui. A polícia acredita que o triplo homicídio em Jagatá e Pojuca tenha relação com a guerra pelo tráfico de drogas na área. O perito Arthur Lira explica que, pelas circunstâncias, as vítimas dificilmente escapariam do ataque. São 3 vítimas, todos foram vítimas de projéteis de arma de fogo, lesões pérfuro-contundentes. Há pelo menos 2 tipos de calibres diferentes, nós ainda vamos analisar. Coletamos vários estojos, eu creio que talvez tenha mais um calibre. Pelo que foi informado, inicialmente foi num ambiente interno, a primeira vítima, e depois, a uns 200 metros de distância, teve a terceira vítima, a segunda e a terceira vítima. O que a gente coletou foram os estojos de projéteis de arma de fogo e os projéteis de arma de fogo. Eu creio que apenas uma das vítimas, uma das do ambiente externo, teve projéteis de lesões pérfuro-contundentes na região da cabeça. Todas as outras foi mais na região do tórax. Preliminarmente, indica-se sinal de uma certa emboscada. Eles pegaram eles de surpresa, no caso, os 2. Já o de interno, houve arrombamento da casa, há sinais claros de arrombamento e testemunhais também. Natália Hermosa para o Bandeira 2. Nas últimas 24 horas foram registrados 7 assaltos a coletivos, 7 ônibus assaltados de ontem para hoje. Por volta das 10h20 da manhã de ontem, no cruzamento da segunda perimetral com a Presidente Kennedy em Aguazinha, ônibus da Globo, linha PE15, afogados, assaltado. Um só elemento armado assaltou o coletivo, mas logo ao descer do ônibus, ele foi agarrado por policiais militares, preso em flagrante e foi levado para a delegacia do Varadouro. Por volta das 3 da tarde de ontem, na BR-101, Jardim São Paulo, ônibus da Metropolitana, linha Barro Macaxeira, só os usuários roubados. Por volta das 7 da manhã, na Avenida Luiz Corrêa de Brito, no sítio Novo Olinda, ônibus da Caxangá, linha Jardim Brasil, Estrada de Belém, também só os passageiros roubados. Por volta das 5h30 da tarde de ontem, na Avenida Abdias de Carvalho, pertinho do Clube Planeta Show, ônibus da Borborema, linha TIP, Condira Boa Vista, só os usuários roubados. Por volta das 9h30 da manhã de ontem, na PE15, bairro dos Butrins, em Olinda, o alvo foi um ônibus do BRT, fazia a linha Pelópio da Silveira, Prefeitura da cidade do Recife. Por volta das 10h30 da noite de ontem, no ponto de retorno no Planalto, em Abreu Lima, ônibus da empresa Itamaracá foi assaltado, fazia o itinerário Jardim Planalto Abreu Lima. Por volta das 11 da noite, foi também no ponto de retorno lá do Planalto, em Abreu Lima, outro ônibus da Itamaracá, este fazia a linha Caetés 3 Abreu Lima. Portanto, foram 7 registros de assaltos a ônibus nas últimas 24 horas, 152 neste mês de abril. Nas 72 horas foram 19 registros de assaltos a coletivos e durante todo o ano no estado, 828 assaltos a coletivos. Josemir Antônio Moura da Silva, com 42 anos, residente no sítio Acauã, em Bimirim, no sertão do estado, foi morto a tiros lá no centro por elementos desconhecidos e o corpo encaminhado ao IML. O vaqueiro Sebastião Antunes de Oliveira, 69 anos, residente no sítio Venturosa, em Vertentes do Lério, ele agrediu a esposa dele, Maria das Dores de Oliveira, 43 anos. A historinha aí é que ele chegou em casa com 4 amigos, chegou com a grade de cerveja, agarrado com a turma, e pediu para que a mulher matasse uma galinha que tinha lá no quintal para fazer o tiragosto. A mulher disse: mas rapaz, tu chega em casa cheio de macho, tu merece levar a gaia. E por conta disso, o Sebastião ficou revoltado e passou a agredir a esposa. Ele bateu bastante nela e também com chicote. Ele fugiu e ela foi para a delegacia local, prestou queixa, depois levada para o IML de Caruaru para fazer o exame de corpo de delito. Jorge Augusto, conhecido como Bombinha, residente no sítio Manzelinha, em São Bento do Nordeste do estado, ele foi atacado na residência por um enxame de abelhas.
Ele ainda atirou-se dentro de uma piscina, mas foi retirado, levado para o hospital local, acabou morrendo. As abelhas ainda atacaram outras pessoas, entre elas várias crianças. Stephanie Mirelli Alves dos Santos, 28 anos, residente na rua C, quadra D, bairro Nova Petrolina, em Petrolina. Ela foi espancada e ameaçada de morte pelo companheiro dela, Alexandro Domingos da Silva, que tem 39 anos, foi preso e levado para a delegacia local, e lá descobriram na DP que já existia um mandado de prisão em aberto contra ele. Ele foi levado para a cadeia pública e ela, a Stephanie, foi socorrida no hospital local. Preso suspeito de pornografia infantil. A notícia com o repórter Ravi Soares. Crianças do exterior estão entre as 123 vítimas do pernambucano suspeito de pornografia infantil na internet. Os detalhes da prisão realizada no bairro da Imbiribeira vão ser apresentados agora pela manhã na sede da Polícia Federal. O recifense de 27 anos não teve o nome divulgado e trabalhava como assistente administrativo. Ele criou perfis falsos no Facebook, onde se apresentava como mulher interessada em sexo com menores. Nas conversas, pedia fotos e vídeos e depois ameaçava divulgar o material pornográfico à família da vítima. A Polícia Federal diz que o pernambucano obrigava os menores a produzir fotos e vídeos fazendo sexo com animais de estimação. O recifense nega as acusações, mas um farto material foi encontrado inclusive no celular do suspeito. Em setembro de 2014, ele foi preso ao cobrar R$500 para não divulgar material pornográfico de um adolescente. Os crimes continuaram sendo praticados mesmo cumprindo pena na penitenciária agroindustrial São João, em Itamaracá. O pernambucano foi autuado pelo Estatuto da Criança e Adolescente e o Código Penal, e somados os crimes, a sentença pode passar de 20 anos. O recifense já está em uma ala separada do Centro de Observação e Triagem, o COTEL, em Abreu e Lima, à disposição do Poder Judiciário. O doutor em Neuropsiquiatria e Ciências do Comportamento, o psicólogo Igor Lins Lemos, diz que a internet significa responsabilidade. Uma das grandes desvantagens do uso do anonimato na internet é você proferir para outros danos. Podem ser vinculados a cyberbullying, vinculados a crimes virtuais, como também para se aproximar de outros indivíduos com esse fim, né? O fim de seduzir a pessoa, buscar informações e ter materiais que são por lei proibidos. Então o anonimato ele serve também para fins maléficos, entrando também nesse campo da perversidade. Para as crianças e pré-adolescentes é necessário que os pais tenham sempre uma supervisão, monitoramento, debate daquilo que está sendo vivenciado no mundo virtual. Não é inesperado acessos a alguns recursos tecnológicos, desde jogos eletrônicos até outros tipos de redes sociais, em que a criança, não sabendo como lidar com aquilo, ela encontra, infelizmente, pessoas que são potencialmente perigosas e vão iludi-la. Para um crime virtual desse tipo, se não houver uma prevenção, nós já vamos lidar com o problema em decorrência, né? O problema já acontecendo e os danos podem ser irreparáveis para a criança, né? E para a família como um todo. Então, psicoeducar, está sempre próximo à criança, e isso, mesmo gerando mudança de rotina, é necessário ser aplicado. Ravi Soares para o Bandeira 2. José Maurício de Lima Ferreira, com 24 anos de idade, residente em Moreno, ele deu entrada aqui no HR antes de ontem, baleado na cabeça e acabou morrendo. O ex-presidiário Raimundo Donato foi morto a bala pertinho do hospital lá em Dormentes, do Sertão do Estado, por dois homens numa motocicleta. Cássio Rodrigo dos Santos, 25 anos, residente no sítio Poço do Coelho, em Angelino, Agreste do Estado, e o sobrinho dele, Rosano João dos Santos Neto, 23 anos, este residente no sítio Tocas, também em Angelim, morreram numa colisão na fazenda Manga Larga, lá em Angelim, colisão envolvendo uma motocicleta e um caminhão. O motorista estaria embriagado, foi detido e levado para a delegacia de Lagedo. José Ivanildo de Amorim, com 47 anos, residente na rua Nestor de Moura, número 57, bairro Recreio, em São Vicente Ferrer. Ele foi baleado na PE 89, pertinho da prefeitura lá de São Vicente Ferrer, por elementos desconhecidos. Foi trazido aqui para o HR, onde acabou morrendo devido à gravidade dos ferimentos. Aureliano Augusto de Lima, de residência ignorada, foi agredido à faca na Imbiribeira por um elemento desconhecido e trazido aqui para o HR. Joana Dark Alves da Silva, residente na rua Sena Madureira, no Alto José Bonifácio, em Casa Amarela, deu entrada aqui no HR
vítima de um brutal espancamento de autoria e motivos não informados. José Paulo de Santana Gomes, 53 anos, residente na rua Governador Agamenon Magalhães 317, em Trindade, no sertão do estado. Ele foi brutalmente espancado e quase linchado por populares, acusado de ter dado um dinheiro aí a uma garota de 8 anos para abusar da criança. Daí ele não conseguiu porque o povo caiu de pau em cima dele. Ele foi preso, autuado em flagrante e encontra-se internado no hospital local. Abdias Pereira da Silva Júnior, residente na rua Francisco Valpassos, Brasília Teimosa, no Pina, foi agredido a faca pertinho da residência dele por um elemento desconhecido e foi socorrido aqui no HR. Robson Francisco da Silva, residente na rua do Jasmim, no bairro do Pichete, em São Lourenço da Mata, foi agredido a bala por elemento desconhecido e socorrido aqui no HR. Leandro Silva da Costa, residente no sítio Tambor de Cima, zona rural de Vertentes do Lério, ele foi agredido a bala em residência dele por elementos não identificados e foi trazido aqui para Recife para o HR. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Homens invadem residência em Belo Jardim e matam idosa a bala. Elementos que ainda não foram identificados invadiram esta madrugada uma residência no bairro Bom Conselho, em Belo Jardim, no interior do estado, e assassinaram com tiros de pistola a idosa Marluce Maria de Oliveira Lima, que tinha 63 anos de idade. Ela morava lá no bairro Bom Conselho, na rua São Jerônimo, e a motivação do crime é desconhecida. O corpo de Marluce Maria de Oliveira Lima, de 63 anos, foi encaminhado ao IML. Casal assassinado a tiros na residência em Água Preta. Max Wesley da Silva, de 24 anos de idade, residente na rua Lucidalva Enedina da Conceição, em Água Preta, no interior do estado, e a companheira dele, Evelyn Chamandra Silva Queiroz, de 18 anos, foram assassinados a bala na residência por elementos desconhecidos. A polícia ainda está investigando o caso. Pelo menos até agora, nenhuma informação a respeito da motivação do duplo homicídio. E atenção! Jovem assassinado a tiros de revólver no bairro do Ibura. Wesley Vitor Lima Camelo, com 25 anos de idade, residente na rua Serra do Piriqui, na comunidade Jardim Monteverde, o R6 Ibura. Ele foi assassinado ontem à noite com vários disparos de arma de fogo na Avenida Chapada do Araripe, lá no Jardim Monteverde, o R6 Ibura. Um crime de autoria e motivos desconhecidos. O Wesley Vitor Lima Camelo ainda chegou a ser trazido aqui para o Hospital da Restauração. O repórter Bandeira 2, o fato policial verdade, continua de plantão aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte AM 780 e FM 90.3. Continue aqui com a gente, pois agora ele vem aí, Geraldo Freire, o comunicador da maioria, com a Supermanhã, você sabendo de tudo. Clique abaixo e se inscreva agora no meu canal.